Muito bem, gente amiga, muito bem, gente querida. Aqui, pode pôr aqui a foto, por favor, Edu, da Micaela e do pai. Tá vendo essa pasta preta? Tô vendo. Essa pasta preta aqui, ela tá recheada de documentos. Os nossos produtores detetives mergulharam nesses documentos agora nas últimas horas, porque algo inaceitável não aconteceu. Sabe quando você se sente gritando pro nada? Eu me sinto gritando por nada, dá uma frustração terrível. Você já escalou uma montanha, já foi no pico de alguma serra? Já fui a várias montanhas. Eu já fui lá no Pico do Urubu, que fica na minha cidade natal de Mogi, onde eles saltam de asa delta, né? Paraquedas? Não, mas eu Asa delta. preferi o Monte da Tentação. Ou então já fui lá no do Rio de Janeiro, não me lembro o nome agora, que você salta lá em São Conrado, na Zona Sul. Asa Delta. Experimenta dar um grito ali no precipício. Ninguém vai te É ouvir. gritar pro nada. É. É a mesma sensação, é o mesmo sentimento que eu tenho e divido com você de todo o Brasil a minha revolta. Neste caso da Micaela e do Evanildo. Porque este programa, né, com a força da audiência da Record, nós temos a capacidade, em boa parte dos nossos casos, quase que 100% deles, a gente acaba encontrando a pessoa viva ou morta. A mãe afirma que o pai levou a menina, a Micaela, sem autorização dela, suspeita de subtração de incapaz. A Micaela, 3 anos atrás, denunciou para a psicóloga que sofria abusos do pai. A menina de 18 anos, a corajosa, diz que era abusada sexualmente pelo pai. Ele some com a menina. O Cidade Alerta dedica o tempo, dedica o programa para tentar encontrar o pai e a filha que, segundo a família, estão correndo perigo. Na verdade, a menina está correndo perigo, segundo a família, na mão desse homem. Ontem à noite, uma telespectadora do Cidade Alerta encontrou Evanildo e Micaela, descobriu onde pai e filha estão escondidos. E pasmem, o homem tinha R$1.000 que a mulher deu, né? Parte no cartão de crédito e R$300 no dinheiro, 700 no cartão de limite e R$300 no dinheiro. A polícia acionada, a polícia vai atrás. Se a polícia vai atrás de uma pessoa que a mãe está afirmando que está correndo risco e que não podia ter ido embora com o pai, e esse homem suspeito é acusado pela outra filha também de abuso sexual, como é que você espera que seja o fim dessa história se a polícia consegue pôr a mão nele? A polícia localiza, chega lá, localiza graças à Cidade Alerta. Só que a polícia, para agir, nem foi em São Paulo. Essa cena foi na Bahia, né? Foi no interior da Bahia. Então, a polícia precisa ter um mandado de prisão, obviamente, porque ela é de um outro estado. Ela precisa ter informação do que o Evanildo é um homem procurado. Ele fugiu com a menina, ele é acusado de abusar da própria filha. Mas essas informações que nós temos não estão em poder da polícia lá na Bahia. Por isso a polícia localizou e não tinha meios legais para segurar o Evanildo e prender a menina e providenciar a sua remoção para São Paulo. Você, Percival, por ser muito esperto e esclarecido, à frente do seu tempo como sempre, você vai se lembrar que na sexta-feira eu critiquei aqui o fato da juíza doutora Fernanda Pereira de Almeida Martins e o promotor, né, o representante do Ministério Público, não terem, né, ele deu parecer desfavorável à prisão do Evanildo e a juíza de direito Fernanda também indeferiu, ou seja, não permitiu com que o Evanildo fosse preso. E eu vou pedir desculpa para o promotor e para a juíza, porque a história que me passaram sobre o pedido de prisão, o conteúdo do documento que pede a prisão do pai suspeito de abuso sexual jamais seria aceito por essa juíza e vocês vão entender o motivo. Neste caso, não é a justiça que está sendo falha. Neste caso, é a polícia que falhou e falhou feio. A polícia falhou e falhou feio. Eu tenho aqui nesta pasta preta uma série de documentos que mostram exatamente por que a polícia falhou e falhou feio e se realmente nós estamos diante de um pai maníaco sexual que fugiu com a filha, a história não chegou bem assim para a juíza. E por isso, pela mesma porta onde o pai entrou, ele saiu. Você de casa, quando me falaram ontem à noite que o homem havia... Né, chegou a notícia para mim, por um telespectador lá da Bahia. Prenderam o Evanildo. Eu falei, opa,
Que a justiça seja feita, que ele seja investigado, tenha o direito de defesa e que a Micaela, o conselho tutelar, decida com quem a menina vai ficar. Só que os dois saíram pela mesma porta de onde entraram. E se agora a polícia conseguir decretar a prisão desse homem, quem garante que ele vai estar no mesmo lugar? Daqui a pouco, o porquê essa pasta preta vai mostrar uma falha terrível da polícia num dos casos mais polêmicos mostrados até hoje no nosso Cidade Alerta. Daqui a pouco o Brasil acompanha comigo. Pois bem, quero avisar vocês que com o compromisso do Cidade Alerta de esclarecer os casos, de ir até o fim dos casos, neste específico do Evanildo, o pai acusado de abuso sexual que desapareceu com a filha, eu quero avisar a vocês que uma telespectadora do Cidade Alerta na Bahia encontrou o local onde pai e filha estão hospedados, chamou a polícia e a polícia foi. Eu tenho aqui nas minhas mãos os documentos que podem, de uma vez por todas, esclarecer o motivo da bateção de cabeça no caso de pai e filha. Por que pai e filha? A gente teve um trabalho danado, há dias nós estamos mostrando aqui a foto dos dois. Um trabalho danado para a polícia conseguir encontrá-los, aí quando a polícia encontra, pela porta onde eles entraram, é a mesma porta por onde eles saíram. Mas antes, vamos à primeira reportagem do caso. Ana Lúcia não aguenta mais esperar. Ele destruiu a vida das minhas sobrinhas, ele é um maníaco. Eu não vou deixar ele solto, porque assim como ele fez com as minhas sobrinhas, ele pode fazer com outras crianças. Fomos com a tia de Micaela até o Fórum da cidade de Mogi Guaçu, no interior de São Paulo, para ela questionar o porquê até agora a juíza não decretou a prisão de Evanildo. Bom, nós estamos com a Ana Lúcia, ela decidiu vir pessoalmente aqui no fórum para saber o porquê não foi aceito esse pedido de prisão, né? Exatamente, Lili. Eu quero saber o porquê, com toda a materialidade, diante de todos esses vídeos, de todas as fotos apresentadas, de tudo que a gente já mostrou quanto Evanildo é perigoso, a gente quer saber uma explicação da justiça ao porquê de negar e deixar esse homem solto. E foi a revolta da família, porque a polícia chegou a fazer esse pedido de prisão, então enviou aqui para o fórum e ele foi negado pela juíza, né? Exatamente. Foi negado pela juíza e o promotor também. Agora, Ana Lúcia, a gente estava até comentando que ela negou por falta de provas de materialidade, mas tem um vídeo aí que você acha que é como se fosse assim, o principal, né? Sim, porque, como eu sempre estou dizendo, um pai não trata uma filha dessa forma. Então esse vídeo para você é a maior prova? Com certeza, ele beijando ela, ele pegando ela no colo, aqui se trata de namorados, né? Casal de namorado, não um pai e filho. Mais prova do que isso daqui não existe. Agora a juíza teve acesso, né, a esses vídeos, fotos. Por que você acha que não aceitou esse pedido de prisão? Eu acredito que a justiça trabalha muito com impunidade. Infelizmente, as pessoas estão acostumadas com impunidade e a justiça ela é compatível, né? Ela é conivente com tudo isso. Porque tem muita materialidade, não precisa mais do que isso, vídeos, fotos, teve acesso a tudo. Inclusive ao boletim de ocorrência que já tem lá de 2016. O que mais precisa? Evanildo desapareceu com a filha no domingo, dia 18 de agosto. Desde então, eles não atendem o celular e não há sinal do paradeiro deles. A cidade, que fica a cerca de 170 quilômetros da capital, ficou tomada por uma história que até então ninguém conhecia, mas que agora virou caso de polícia. Ninguém aqui da cidade via o Evanildo andando pela rua, mal sabiam que ele morava aqui. Agora todos já sabem o porquê ele não saía de dentro de casa. Porque, de acordo com a filha mais velha, abusava dela e da irmã de 15 anos. Mas por que esse homem, vem para mim, por favor, isso que não me entrava na cabeça. Com a denúncia da mãe, né? Eu já tinha dito, por enquanto o abuso sexual tem que ser um inquérito à parte aí para investigar a conduta dele como suposto abusador sexual, porque ele foi denunciado pela filha de 18 anos e no passado foi denunciado por essa menina menor de idade. Então essa é uma denúncia que precisa ser apurada. E a responsabilidade dada a ele se realmente ele cometeu abuso sexual. Mas um homem que é acusado por uma filha e foi acusado no passado pela filha que está com ele agora lá na Bahia de abuso sexual, por que a polícia não tomou uma providência enérgica? Esses documentos aqui podem responder.
Não é falha da juíza do caso, não. Muito pelo contrário, não é a juíza do caso que está falhando nesse momento, nem o promotor de justiça. Enche a tela, por favor, você vai entender onde está o erro depois do meu recado. Pois bem, a polícia encontra o pai e a filha e é obrigada a soltar, né? Porque não existe mandado de prisão. Você vai entender no programa de hoje o porquê que isso tudo aconteceu. Vamos seguir na reportagem de Capitão Nascimento, vamos lá. A cidade, que fica a cerca de 170 quilômetros da capital, ficou tomada por uma história que até então ninguém conhecia, mas que agora virou caso de polícia. Ninguém aqui da cidade via o Evanildo andando pela rua, mal sabiam que ele morava aqui. Agora todos já sabem o porquê ele não saía de dentro de casa, porque, de acordo com a filha mais velha, abusava dela e da irmã de 15 anos. Esses relatos já estão com a polícia. Não há dúvidas de que Evanildo praticava esses crimes. O foco agora é encontrá-lo o quanto antes, saber onde ele está com Micaela. O Evanildo não nasceu aqui, ele não é dessa cidade. Ele morava na zona leste de São Paulo, foi onde ele conheceu a Alessandra. Depois de alguns anos, quando eles tiveram o segundo filho, eles vieram morar para cá. Por quê? Os pais da Alessandra, que também moravam na zona leste de São Paulo, decidiram vir para esta cidade, um local mais tranquilo, em busca de paz. Foi aí que a Alessandra e o Evanildo vieram também. O problema é que a paz que eles buscavam não aconteceu aqui. Na verdade, todo o problema familiar começou na cidade, quando o Evanildo chegou. Evanildo conseguiu durante anos fazer o que queria dentro de casa. E somente quem estava lá sabia, inclusive a Alessandra. Evanildo sempre tentou mostrar para todos que o que fazia com a filha era um simples ato de carinho. Na legenda desta foto, publicada numa rede social, ele escreve: "Nem tudo é o que parece ser. Isto se resume meramente a uma metafórica representação artística cujo símbolo é evidente, já que trata-se de uma foto de um pai com sua filha. Qualquer interpretação equivocada ou distorcida será pura tolice." Os funcionários da escola foram os primeiros a perceberem que algo estava errado. Então fomos até a escola onde Micaela estudou e denunciou o pai em 2016. A gente vai tentar conversar com alguém aqui na escola para ver se a professora da época e a diretora, elas que conversaram com a Micaela, se elas falam com a gente. Bom dia. Tá aberto. Eu vou ali tentar conversar para ver se elas falam com a gente. A primeira denúncia contra o Evanildo veio aqui dessa escola. A Micaela estudava aqui, foi quando ela relatou para a amiga o que havia acontecido. Então a diretora decidiu procurar ajuda, além do conselho também a polícia. Tanto que a professora achou que a Alessandra iria tomar conta de tudo, que nem precisaria procurar o conselho tutelar, mas como isso não aconteceu, a polícia foi acionada. Só que depois de tudo isso, a Alessandra disse que já estava tudo certo, que o Evanildo não estava mais morando na casa, que a Micaela estava bem. Inclusive, a jovem voltou aqui para a escola e disse que estava bem, que não havia acontecido mais nada, que não tinha passado de um sonho. Então, a família acredita que naquela altura, o Evanildo e também a esposa acabaram influenciando a Micaela para que ela negasse tudo que havia falado aqui na escola. Por quê? A Micaela estudou por muitos anos aqui, até o 9º ano, na verdade. A irmã mais velha, Corajosa, também chegou a estudar quando mais nova aqui nessa escola, mas não havia relatado nada enquanto estava aqui. Porém, os funcionários percebiam coisas estranhas, como, por exemplo, a Micaela vinha estudar, na verdade, com blusas de manga comprida no verão. Então, aí ela já estava se cortando, já estava machucada. Ninguém sabia, até que ela decidiu falar. Depois que a história veio à tona agora, com a denúncia da irmã mais velha, da Corajosa, os funcionários entendem o porquê a Micaela estava assim quando estudava aqui. Porque ela ficava tão quieta, tão calada, na frente de todos os alunos, ela se destacava por isso. Eles sabiam que algo havia de errado com ela. Mas o retorno da jovem à escola durou pouco. Logo, Evanildo foi pessoalmente pedir a transferência dela, sem explicar o porquê.
Só agora que o caso chegou para o restante da família, eles conseguem entender o motivo de toda a atitude estranha que Evanildo tomava. Agora a gente vai acompanhar. Vamos lá, Ana Lúcia? A gente vai acompanhar a Ana Lúcia até o fórum para eu ver o que ela consegue, se ela consegue conversar com essa juíza, né? Sim. Conversar com o promotor também. Exatamente. Eu quero uma explicação e quero uma explicação cabível para isso. Porque eu não vou deixar minha sobrinha na mão desse maníaco. Lembrando que a Ana Lúcia ela é advogada, então ela vai se apresentar aqui, conversar, tentar resolver de alguma forma. O que vocês querem é esse pedido de prisão. Exatamente. É o pedido de prisão que eles querem. Vem para mim, por favor. Mas no programa de sexta eu mostrei aqui para o Brasil, e você há de convir comigo, cobrando a juiz e o promotor do caso o porquê, qual razão eles negaram a deter o rapaz, a mandar prender o pai acusado de abusar da menina e ter fugido com a Micaela. Tá muito claro o motivo pelo qual eles fizeram isso. E eu critiquei a juíza e critiquei o promotor e peço perdão. Porque se eu fosse juiz e tivesse recebido aquele pedido de prisão, os documentos enviados e a justificativa da delegada não justificam a detenção desse homem. Enche a tela, por favor. O que disse, daqui a pouco você vai ver também aqui conosco, o que Evanildo e Micaela contaram ontem para o delegado. A Micaela falou, o pai falou. Você vai ver o que o delegado, como o delegado qualificou esse homem. Diz que é ousado, frio, manipulador. Você vai descobrir comigo e a esposa do Evanildo vai descobrir o que o Evanildo contou para o delegado sobre o casamento dele. Eu não vou para o intervalo, é um recado de 30 segundos e a reportagem da Brilhante Capitão Nascimento continua. Delinea Corpus, você pode eliminar até 8 centímetros de barriga em um mês e alivia a conta! Olha só que maravilha! Com menos de um mês de tratamento, você reduz até 2 números no seu manequim. Isso porque o formato moderno ajuda também a firmar a coluna e a levantar os seios. E tudo isso graças à tecnologia que tem aqui no tecido da cinta e os poderosos cremes de tratamento. Então preste atenção que tem promoção. Ligando agora, você vai receber o kit original Delinea Corpus, que vem com a cinta, necessaire, ficha de acompanhamento, fita métrica e 2 cremes. Um que vai afinar e o outro modelar a sua cintura. E tudo isso com 80% de desconto. E tem mais, as 100 primeiras pessoas que comprarem o kit vão ganhar a segunda cinta de presente e um lindo relógio. Mas já tem que ir ligando 0800 208 9412, porque anunciou no Cidade Alerta, o produto é bom, acaba logo. Por isso você tem que ligar para garantir a sua, não é tanto para homem quanto para mulher, e você recebe em casa 0800 208 9412, o descontão especial vai acabar. Portanto, ligue agora, delineacorpus.com.br. Aqui está, Brasil, a prova. Por favor, eu não vou dar o detalhe desse documento. Mas aqui está a prova de que pai e filha ficaram ontem cara a cara com o delegado. Lá no município do interior da Bahia. Aqui está a prova, indiscutível. O depoimento de ontem do Evanildo José da Silva, a identidade do sujeito. O depoimento, Percival, da menina de 15 anos de idade que está em poder do pai. Está aqui o documento dela. O que ele disse sobre a mulher? O que ele falou para o delegado, que o delegado chegou à conclusão de estar diante de um homem frio, de um homem manipulador e de um homem calculista? O que esse Evanildo contou para o delegado sobre o casamento dele? Agora, o delegado, daqui a pouco vocês vão entender por que a polícia de São Paulo errou nesse caso. Se a polícia de São Paulo não tivesse batido a cabeça, esse homem estava preso agora. Porque se ele saiu com a menina e não tinha autorização da mãe, é subtração de incapaz, indiscutivelmente, ele teria que ser detido ou, se não for para deter o homem, no mínimo o conselho tutelar tinha que ter resgatado essa menina e deixado para o juiz decidir a guarda dela, de acordo? Claro, é exatamente isso. Você vê que o Evanildo, a rigor, ele apanhou a Micaela, que é filha dele, e é acusado de ter abusado dela. Ele literalmente fugiu. Ele fugiu de São Paulo para o interior da Bahia. Ele foi se esconder na Bahia. Ele tem plena consciência de que ele está totalmente errado, que deveria estar sendo procurado. Até ele imaginava que estivesse sendo procurado, Abate.
Mas a rigor não estava. Por quê? Porque a polícia em São Paulo há um sistema de informações a nível nacional para que o que exista num estado seja comunicado com outro estado para que a polícia do outro estado tenha condições legais de agir. Infelizmente não foi o que aconteceu. E eu vou trazer aqui no programa até a polícia resolver de uma vez por todas esse caso. A mulher, a esposa dele, a Alessandra, pegou leve com ele, não pegou? Todo o tempo pegou leve com ele. Só que vocês vão ver o que ele fala da mulher para o delegado. O delegado perguntou, conta aí sobre o seu casamento. Quando ele pergunta sobre o casamento dele com a Alessandra, aí a casa vai cair. E eu acho que a Alessandra também já tá perdendo a paciência, né? A mãe da Corajosa. Tem que logo mostrar esse rosto e brigar pela filha. Que filha é essa que a mãe não tem cara? Porque ela vai falar comigo? Ao vivo? É isso que eu ia falar agora. É isso que eu ia falar. Mariana tá me dizendo, hoje o bicho vai pegar, e vai pegar mesmo, sabe por quê? Porque o tal do Evanildo aponta o dedo para quem teria abusado sexualmente das meninas. Ele diz que não foi ele. E ele diz que vai apontar o dedo para quem mexeu com a filha dele. Vamos seguir com a reportagem, por favor, Edu. Agora a gente vai acompanhar. Vamos lá, Ana Lúcia? A gente vai acompanhar a Ana Lúcia até o fórum para eu ver o que ela consegue, se ela consegue conversar com essa juíza, né? Sim. Conversar com o promotor também? Exatamente. Eu quero uma explicação e quero uma explicação cabível para isso. Porque eu não vou deixar minha sobrinha na mão desse maníaco. Lembrando que a Ana Lúcia ela é advogada, então ela vai se apresentar aqui, conversar, tentar resolver de alguma forma. O que vocês querem é esse pedido de prisão. Exatamente. A gente não vai parar enquanto a gente não vê o Evanildo preso. Eu quero ver ele preso, pagando por tudo que ele fez com minhas sobrinhas. Ele destruiu a vida das minhas sobrinhas, ele é um maníaco. Eu não vou deixar ele solto, porque assim como ele fez com as minhas sobrinhas, ele pode fazer com outras crianças. E o que causa revolta na família, eu estava conversando com a Ana Lúcia, é que não há um pedido de prisão contra ele. Então, o Evanildo, se for encontrado pela polícia, nada pode ser feito, né? Exatamente. A polícia não tendo mandato de prisão, não tem o que fazer. Ele vai continuar solto. A polícia vai pegar ele com base em quê? Não tem mandato. Então eles não podem fazer nada. A justiça precisa se mexer, ela precisa ser provocada. Então por isso que a Ana Lúcia veio aqui. A gente vai acompanhar ela até a portaria. E daqui ela vai lá tentar falar com essa juíza, com o promotor. A gente aguarda daqui então. Tá bom, Ana Lúcia? A gente aguarda uma resposta. Ela vai lá agora e a gente espera que a família tenha essa resposta, é a revolta de todos. Lembrando, eu estava conversando com a Ana Lúcia agora, ela falou que desde sexta-feira ela não falou mais com a irmã, com a Alessandra. Então a Alessandra não procurou ela que junto com a outra irmã, com a Ana Paula, as duas estão tentando correr atrás disso, enfim, acompanhando a investigação da polícia, principalmente aqui no fórum, onde, de acordo com ela, podia ser o início de uma justiça, né? Sair esse pedido de prisão que ainda não saiu. Então o desespero fez com que a Ana Lúcia viesse aqui pessoalmente cobrar uma resposta. Ela pediu que a nossa equipe acompanhasse também para saber o porquê até agora nada foi feito, sendo que tudo já foi apresentado, provas, testemunhas já comprovaram que o Evanildo sim abusava das filhas. É por isso que Ana Lúcia corre contra o tempo. Ana Lúcia teve acesso ao processo. Como advogada, ela deverá pedir que a promotoria analise um novo pedido de prisão para Evanildo. No fórum, a tia foi orientada a procurar o promotor do caso. A juíza não estava lá, por isso Ana Lúcia não sabe ao certo quais provas foram apresentadas a ela. Na escola da filha, Evanildo era conhecido por ser muito educado e prestativo. Estava sempre à disposição caso precisasse comparecer até o local, já que a Alessandra trabalhava o dia todo. Depois que a denúncia de Corajosa foi feita, funcionários da escola ficaram assustados. A família acredita que pai e filha estejam em outro estado e que alguém estaria dando abrigo para eles, já que até agora eles não foram vistos pelas ruas de Mogi Guaçu e região. O medo maior é que o pior tenha acontecido. Deixa eu falar para vocês, não acho
tá? Que a polícia tem errado porque quis. Ah, não, vamos fazer de qualquer jeito. Não acho. Mas errou. Errou e errou feio, porque foi um trabalho danado para chegar atrás desse Evanildo, um trabalho danado para chegar na Micaela, que vão ter de explicar quem financiou a viagem para a Bahia. Não sei quanto custa uma passagem. Alguém sabe aqui no estúdio quanto custa uma passagem de São Paulo para a Bahia de ônibus? Tem noção? 400? E só para ir? Uma pessoa. 2 pessoas, R$800. Eles tinham 1.000. Não, 1.000 não, é 1.000. 700, né? 300 em dinheiro, 700 no cartão. 800. Mais parada, mais pra... Quem é que tá bancando o cara? Se é desempregado, não tem um dinheiro no bolso. A esposa que pagava tudo. Quem é que tá financiando a vida do Evanildo e da Micaela? A polícia tem que investigar. Só que agora, depois do depoimento do Evanildo ontem à noite pra polícia lá da Bahia, eu quero ver ao vivo a reação da mãe da Corajosa. Que parece que não acredita quem tinha dentro de casa. Eu quero ver a reação das tias da Corajosa quando descobrirem em quem que o Evanildo bota a culpa de a terem abusado sexualmente da filha dele. Enche a tela, por favor. Eu não vou pro intervalo, é um recado de 30 segundos e o Brasil segue combate. Hoje as máscaras não vão cair. Hoje as máscaras vão despencar nesse programa. Depois do que o Evanildo disse para a polícia, eu quero ver qual vai ser a atitude da esposa dele diante do caso. Porque se ela ainda achava, não, se ele for preso ele tem que responder dentro da lei brasileira, que é porca, que só defende bandido, não defende a gente que é inocente. Quando eu ler para essa mulher o que ele falou do casamento deles, o que esse homem falou sobre qual é a verdadeira pessoa que abusou sexualmente da Micaela, aí a casa vai cair. Aí eu quero ver se a família, por parte da mãe da Corajosa, vai se unir de uma vez por todas. De duas uma, Percival, pode ter certeza. Ou as irmãs vão, de uma vez por todas, se dar bem, ficar juntas e vão falar a mesma língua, ou nós estamos diante da separação total das irmãs. De duas uma vai acontecer no programa de hoje. Primeiro, o que o Evanildo disse para o delegado sobre a esposa, sobre o casamento. E segundo, quem ele aponta, a quem ele atribui esse crime. É difícil pra gente, hein? Parece que a gente está num precipício gritando pro nada para a justiça tomar providência disso. E a delegada também, eu não sei onde estava com a cabeça. Eu não sei, a delegada não tinha visto os vídeos que foram mostrados com exclusividade pelo Cidade Alerta. Parece que a delegada não viu onde está o maior problema. Que o maior problema não é o abuso sexual cometido em 2016, segundo a menina de 15 anos que está com o pai. O problema é maior. É o que essa menina, na realidade, pode estar vivenciando hoje. E parece que só a gente percebeu. Os documentos que tem aqui nessa pasta preta não são suficientes para a delegada autorizar a prisão. Mas poderão ser depois da entrevista que eu vou fazer no programa já já. Vamos aproveitar que tem muita gente assistindo o Cidade Alerta agora para revelar os segredos da pasta preta aqui obtida pelo programa. O que é que tem nessa pasta preta que impediu que o Evanildo, que o caso do Evanildo e da Micaela fosse resolvido ontem à noite? Uma telespectadora do Cidade Alerta ligou para a polícia e falou: olha, Evanildo e Micaela estão na rua tal, aqui no interior da Bahia, número tal, estão em casa agora. A polícia foi até lá e convidou o Evanildo e a Micaela para conversarem com o delegado na presença do Conselho Tutelar. Vem para mim, por favor. Seria óbvia a história da solução desse problema. Devolve-se a Micaela, para a justiça determinar com quem tem que ficar essa menina a partir de agora. Se é que vai ficar com o pai, se vai ficar com a mãe, se vai ficar com tia, se vai para adoção. Sei lá, é o juiz que decide. Mas é o pedido da família que
para reaver a Micaela e também apurar a denúncia de abuso sexual. Mas o que eu tenho aqui nas minhas mãos, de uma vez por todas, vai provocar, e a Ana eu acho que sabe disso, a tia da Corajosa, a tia 1 da Corajosa, guerreira essa moça, ela há de convir comigo que depois do que foi dito pelo Evanildo para a delegacia, ou a mãe da Corajosa vai ficar de uma vez por todas do lado das irmãs, ou vai se separar de vez das irmãs. Acredito eu, o que disse o Evanildo, após o que disse o Evanildo para o delegado, sobre o casamento deles e sobre o suposto abuso sexual, porque ele aponta o dedo. Ele aponta o dedo. Aliás, começo falando isso já com a tia Ana, com a tia da Corajosa. Vem para mim, por favor. Deixa eu explicar para vocês por que o Evanildo não foi preso. Por que a juíza, a doutora Fernanda, se eu não me engano é o nome dela, a doutora Fernanda não aceitou a prisão do Evanildo. Porque a delegada pediu uma prisão sobre o abuso sexual falado pela menina de 18, pela Corajosa. E não é assim que ela conseguiria o pedido de prisão autorizado. Ela tinha que ter pedido pela subtração de incapaz diante de um homem acusado pelas filhas, a que está com ele de 15 anos e a de 18 anos, de abuso sexual. Mas não pedir a prisão pelo abuso sexual de um crime do passado. Afinal de contas, vai ser complicada essa investigação, mas ela tem que acontecer. Se tivesse a delegada já mostrado quem é o Evanildo, os vídeos, as cenas sensuais com a filha, a denúncia da menina de 18 anos, a denúncia feita 3 anos atrás pela menina de 15 anos, para complementar o inquérito de subtração de incapaz, esse homem estava preso. Concorda, Percy? A Micaela foi subtraída, isso não tem dúvida nenhuma. Quanto ao abuso sexual, precisa de uma perícia, de um laudo, e a polícia e a juíza não tinha esses elementos na mão para tomar essa decisão. Muito bem. E nós conseguimos, lá na delegacia de Mogi Guaçu, o que disse o Evanildo para a polícia. Está aqui o documento. Ele e a Micaela falaram. E é algo que depois do que eu vou ler aqui, se deixar a tia na frente desse homem, eu acho que é outro crime que ia ser investigado depois do que esse homem falou. Se alguém falasse isso da minha família sem provas, eu não sei qual seria a minha reação. Vem para mim, por favor. Antes de falar da situação do casamento, porque ele cita aqui o nome da mulher, da mãe da Corajosa, ele diz o seguinte: Ana, ouve só. Ele disse ao delegado que jamais se relacionou amorosamente e sexualmente com a filha Micaela. Que no passado, não sabendo declinar a data, o sogro abusou sexualmente de Micaela, a qual ainda era uma criança. E pelo avô ter abusado sexualmente da Micaela, a menina tem trauma, chegando a ponto de se autolesionar, possivelmente em razão dos abusos sofridos. Como é que você reage a isso, Ana? Bate, primeiramente eu levei, foi um susto, mas eu vejo também como uma reação de desespero do Evanildo. O Evanildo quer reverter. Ele sabe que ele abusou sexualmente da minha sobrinha, da Micaela. Ele sabe as condições que ele vivia, porque ontem eu conversei com meu sobrinho mais velho. Ele falou que em depoimento ontem à polícia, ele falou que os dois, agora que ele foi morar com eles, ele descobriu que eles dormiam juntos, Evanildo e Micaela. Ele sabe que ela não é mais virgem, então ele está apontando para todos os lados. Como a Micaela morou durante mais de 10 anos com meu pai, ele sabendo que ela vai fazer um laudo, é óbvio que ele vai ter que jogar a culpa em alguém. Então ele tem que jogar a culpa em quem convivia com ela, o homem que convivia com ela antes dele. Bom, tá aí a tia da Corajosa defendendo o próprio pai, né? Que está sendo acusado de abuso sexual. O Evanildo tá sem moral nessa história, porque além de ter sumido com a menina sem poder, ele é acusado de abuso sexual atualmente pela filha de 18 e foi acusado pela menina que está com ele 3 anos atrás do abuso. São 2 meninas que apontaram o dedo para ele e agora ele está apontando o dedo para o sogro. A mãe da Corajosa está no telefone ou não? Porque eu quero contar para ela o que o marido... Mãe da Corajosa, tá me ouvindo, amiga? Eu tô. Teu marido disse ontem para o delegado o seguinte, que você é uma inconformada com a separação,
que ele há tempos tinha combinado com você de se separar por todas e você nunca se conformou com a separação e que a Micaela resolveu de livre e espontânea vontade o acompanhar. Olha, eu acho que depois de você ter amaciado tanto pro lado dele, ele falar que você é uma, como é que é a palavra? Uma inconformada com a separação, é brincadeira, né, mãe da Corajosa? Tá me ouvindo? Ele é um louco, inconformada com a separação, coisa nenhuma. Sempre viveu às minhas custas, sempre, todo mundo sabe disso. E minha família inteira sempre foi inconformada com essa situação. Eu fiquei com ele por causa dos meus filhos. Estava com ele até agora por causa deles. Mas agora eu quero que ele fique bem longe, no lugar onde merece, que é atrás das grades. É lá que ele tem que ficar a partir de agora. É lá. Eu quero ver ele lá. Ver não, porque eu não quero ver. Eu quero saber que ele se encontra lá. Porque eu tô com tanto ódio de tudo isso que ele fez, do que ele está fazendo, do que ele causou para minha família, para os meus filhos, para mim. Essa detonação que ele fez, eu tô com tanto ódio, mas com tanto ódio, que olha, se eu visse ele na minha frente agora, nesse momento, eu não sei o que eu faria. Com certeza eu não responderia por mim. Com certeza absoluta. Ele colocou a minha filha contra a minha família, contra mim, contra eu que sou a mãe dela. A mãe que sempre fez tudo por ela, que sempre proveu tudo que ela precisa, sempre foi eu. E os meus pais, porque ela ficou um tempo separada de mim, porque eu não tinha condições psicológicas nenhuma de cuidar dela. Eu estava com depressão. Eu estava numa depressão muito profunda. Eu não tinha condições absolutas, Bach, de ficar com ela. Tanto é que a minha psiquiatra na época, que sugeriu de ela ficar com os meus pais por um tempo para eu poder me tratar, para eu poder tomar medicamento. Eu não podia na época, porque eu amamentava ela. Eu não podia entrar com medicação. Eu estava muito mal, entendeu? Mas eu sempre fiz tudo pelos meus filhos. Os meus filhos são a prova disso. Mãe, eu vou fazer o seguinte, olha, eu quero saber, vou cobrar a polícia sobre um posicionamento do pedido de prisão que foi feito, acreditamos nós, de maneira errada, né? Não pediram como deveria. E eu gostaria que você estivesse amanhã comigo, e eu acho, mãe da Corajosa, que depois desse desaforo dele tentar desqualificá-la no depoimento dele, falando que você é uma inconformada, eu acho que está na hora de você mostrar a cara. Eu espero que isso aconteça amanhã para a gente conseguir mostrar que essa menina tem mãe e a mãe vai até o fim para resolver esse caso que já virou uma baixaria. Não pode passar disso, colocando a vida de pessoas em risco. Parece que tem até gente sendo ameaçada. Deixa eu ver a reportagem. Depois de quase 2 semanas sem saber onde Evanildo estava com Micaela, finalmente eles foram encontrados na cidade de Livramento, na Bahia, graças à divulgação do caso no Cidade Alerta. Quando eu soube que ele estava lá, eu fiquei aliviada. Mas depois eu fiquei muito indignada. Falei, como assim vai soltar? Foi nessa rua deserta e calma, no interior da Bahia, que Evanildo e a filha se esconderam por todos esses dias. Evanildo foi levado para prestar depoimento, mas passou apenas algumas horas na delegacia e saiu de lá pela porta da frente, ao lado de Micaela. Corajosa nem teve tempo de comemorar o encontro da irmã. Você acha que ele tem que estar preso? Eu acho, com certeza. Revoltada, a família foi até a delegacia de Mogi Guaçu, no interior de São Paulo, para saber o porquê não há um pedido de prisão contra Evanildo. A Ana Lúcia está chegando agora aqui também na delegacia, pelo mesmo motivo, né? Saber o porquê não tem esse pedido de prisão em relação a Micaela. Exatamente, porque causou bastante estranheza ter só em relação a Melissa, né? Que a gente sabe que o inquérito está muito recente, ainda não tinha elementos para pedir uma prisão para ele nesse momento. Então, em relação a Micaela, tem muitos, né? Por exemplo? Fotos, vídeos, tudo que a gente já apresentou, tudo que tem, então são elementos suficientes para pedir um mandado para ele. Agora causa uma revolta, Ana Lúcia, porque vocês recebem a ligação de que ele está na delegacia, ela também. Só que agora os dois saíram juntos.
É difícil até explicar, é extremamente revoltador, é revoltante ter uma notícia dessa. Ele simplesmente sai impune diante de tudo que a gente sabe dele, tudo que ele fez. A justiça não tomou as providências, ele está livre, como sempre foi, para fazer o que ele bem entende. Acho que tem uma falha aí no meio? Alguém errou? Acho que teve uma falha, muito. Você veio aqui na delegacia cobrar a polícia, cobrar um retorno? Exatamente, cobrar por que não tem mandato em relação a Micaela. Essa é a explicação, porque todo mundo está vendo que tem elementos, não é possível que a polícia não esteja enxergando isso também. Então a gente precisa saber o porquê. Ana Lúcia vai lá agora, a gente acompanha, ela também vai conversar com a escrivã, vai tentar conversar com a delegada. Então a família decidiu vir aqui realmente para cobrar essa resposta. Por que não há um mandado de prisão contra o Evanildo? Essa questão, isso causa muita revolta em todos. A Alessandra estava em casa com os filhos quando o celular dela tocou. Ela ficou meio assim de atender porque de alguns dias para cá ela vem recebendo muitas ligações. Mas quando ela viu que era a ligação da Bahia, ela decidiu saber quem era do outro lado da linha. Quando ela atendeu, conversou direto com o delegado. Ele informou naquela hora que o Evanildo e a Micaela já estavam na delegacia. A Alessandra precisou ser amparada pelos filhos. Ficou nervosa, sem saber o que realmente estava acontecendo. A primeira coisa que ela pediu para o delegado foi para falar com a filha, saber como estava a Micaela. E já nas primeiras palavras, ela percebeu que a jovem tinha sido muito bem instruída pelo pai. A primeira coisa que eu perguntei para ela, como que ela estava, se ela estava bem. Ela falou, tô mãe, eu tô bem sim, eu tô bem, eu tô com meu pai, eu estou bem. E ela tá muito, eu percebi que ela tá muito chateada comigo. Por quê? Por causa de toda essa situação. Mas o que ele demonstrou que ela estava chateada? Toda essa exposição. Ela falou. Porque ela falou o quê? Ela falou pra mim que estava com muita raiva disso tudo que está acontecendo, de toda essa exposição, né? Achando que tudo isso é culpa minha. Eu falei, filha, a culpa não é minha. Você vai entender isso depois. Não foi eu que causei tudo isso. Você perguntou para ela onde eles estavam dormindo? O que ela te falou? Então, perguntei se era casa de quem, se era de amigo, se era de parente, quem que eram as pessoas. Ela não falou, ela falou assim, era na casa de umas pessoas. Não falou se era família ou o que era. Parecia ali que ela estava já instruída a não falar, não revelar. Ah, sim, com certeza. Evanildo estaria na cidade há pelo menos 5 dias. O local fica a cerca de 600 quilômetros de Salvador. O Evanildo achou que dificilmente seria encontrado pela polícia naquela pequena cidade na Bahia. Mas o que ele não sabia é que o caso tomou tamanha repercussão que muitas pessoas já conheciam o rosto dele e também de Micaela. Ali na casa eles evitavam sair para não chamar a atenção. Mas alguns vizinhos notaram e foi assim que a denúncia chegou para o delegado da região. Ele foi avisado que ali estava o Evanildo com a filha e que os dois estariam protagonizando uma história que tomou conta do país, que chocou muitas pessoas. O delegado enviou investigadores para o local. Chegando lá, eles encontraram o Evanildo e a Micaela. Os dois foram levados para a delegacia, prestaram depoimento. O delegado não pôde segurar o Evanildo porque não havia um mandado de prisão contra ele, nenhuma acusação. Por isso, ele não podia ficar preso. Mesmo assim, prestou depoimento. Falou durante horas com o delegado. E foi justamente aí que o delegado percebeu o quanto ele é frio, o quanto é manipulador. O delegado ligou para a Alessandra e falou sobre isso. E você, Alessandra, estava falando que o delegado falou para você que ele era o quê por telefone? O que o delegado falou que o Evanildo era? Bem ousado. Foi essa palavra que ele usou, ele bem ousado. Eu falei, realmente ele é ousado. Ele... não sei se vocês vão ter a oportunidade de conversar com ele, mas vocês vão ver que ele é uma pessoa muito inteligente, muito inteligente. Então, é difícil não ser manipulado por ele. Não tem, é muito fácil para ele fazer isso. Muito bem. Algumas regiões do país ficam com a programação local, para vocês tem mais Cidade Alerta amanhã.
Ok, eu tô aqui, gente amiga, com a tia que tá me ouvindo. Você acha que agora, tia da Corajosa, de uma vez por todas caiu a ficha para sua irmã do que está acontecendo, depois de que ela viu que o marido não foi nem leal no depoimento à polícia e se bobear, quer complicar a situação da sua irmã, a mãe da Micaela? Sinceramente, Bate, de uma vez por todas, eu acho que é muito. Acho que está caindo aos poucos. Ainda 100% eu diria que não. Agora, como é que é a sua reação? Como você recebeu a notícia de que o seu ex-cunhado está botando culpa no seu pai do abuso sexual? Bate, sinceramente, se eu tivesse na frente desse homem, eu o mataria. Sinceramente. Eu não tô querendo incitar a violência, não, mas eu o mataria. Porque ele é muito desaforado. Ele é muito desaforado. Ele é um estuprador, ele é um pedófilo e ele tá querendo colocar a culpa em alguém. Que nem eu disse anteriormente, ele sabe que essa menina já não é mais virgem, ele sabe o que ele fez com ela e ele precisa começar a montar uma defesa. A minha irmã fala que ele é tão inteligente, eu não vejo essa inteligência toda, sinceramente. Mas ele teve um tempo hábil, ele viu a reportagem, ele teve um tempo hábil de começar a planejar a defesa dele. Foi essa que ele arrumou. Ele é um dissimulado, é um sem vergonha. Se eu pegasse ele nesse momento, eu o mataria. Só que a sua sobrinha... Canalha. A sua sobrinha Micaela disse para a polícia o seguinte... Ela disse o seguinte: absurda e descabida acusação contra o meu pai, Evanildo José da Silva. Ela disse também que não gosta da mãe e decidiu, igualmente estava acontecendo com o seu Evanildo, ou seja, como ela e o pai não gostavam mais da mãe da Corajosa, ela resolveu sair de casa. Ela disse ainda que a mãe nunca se conformou com o término do relacionamento e fazia de tudo para segurar o Evanildo dentro de casa. Vale ressaltar documento obtido lá na delegacia de Mogi Guaçu. Vale ressaltar que a adolescente confidenciou que está na companhia do pai por livre e espontânea vontade. E aí, o que você me explica desse depoimento da sua sobrinha, gente? É a mesma coisa que disse o Evanildo. É isso. Ela foi manipulada. Ele foi colocando na mente dela para falar isso. E ela falou isso na frente da polícia. Exatamente isso. Sobre o término de um relacionamento, eu sei que já houve um divórcio, já voltaram, mas não sei muito. Mas é óbvio que ele está manipulando ela, que ele está com ela. Ela, não sei se foi... Pode até ido em um primeiro momento pro livre e espontânea vontade. Mas assim, Bate, na nossa opinião, em 2016 essa menina fez aquele boletim que vocês já sabem, que o Brasil inteiro já sabe. Ela pediu socorro várias vezes, ela falou com um psicólogo, ela falou com um professor, ninguém atendeu, nem a minha irmã. Então, ela pensou, por que eu vou ficar denunciando ele, sendo que ninguém me ouve? Porque eu já denunciei, não teve resposta da polícia, não teve resposta de ninguém. O que eu vou fazer? Então, o que me resta é me juntar a ele. E essa raiva que ela tem da minha irmã, eu atribuo a isso. Porque a minha irmã não socorreu ela quando ela pediu socorro. O seu pai está vivo? Está vivo. E o que ele diz sobre tudo doente, isso? Nem pode ouvir uma coisa dessas. A gente tenta poupar ele ao máximo, né, Bate? Ele tá com câncer, ele tem um monte de problema de saúde. A gente vai tentando amenizar um pouco. Só falou que a Mica não estava e como ele ficou muito desesperado, a gente tem medo de acontecer algo grave com ele, então a gente tenta amenizar um pouco. Pois é, e pelo que a gente conhece, né, o pouco que a gente já conhece sobre sua personalidade, se seu pai fosse realmente isso que o Evanildo está contando, você ia ser a primeira, né, a apontar o dedo para o seu pai, porque se o pai é criminoso, né, eu tenho certeza que você, pela tua formação até no direito, você não seria omissa nessa situação. Vem para mim, por favor. Quero saber o que a delegada, doutora... Como é o nome da delegada? Juliana? Doutora Juliana, responsável por esse processo, já devia ter feito um pedido novo de prisão para esse homem.
não pelo abuso sexual denunciado 3 anos atrás ou agora pela menina de 18 anos, mas pelo perfil desse homem, também com as acusações, mas com a motivação da subtração de incapaz. Isso sim, a juíza, eu tenho certeza que teria autorizado. Vamos ver a reportagem. Evanildo disse em depoimento que foi expulso de casa por Alessandra e que a filha quis ir com ele. Sem pedido de prisão contra Evanildo, o delegado foi obrigado a liberar o suspeito. A Micaela também foi ouvida na delegacia. O Conselho Tutelar da região foi chamado para acompanhar o depoimento, já que Micaela ainda é menor. Durante o depoimento, de acordo com o escrivão, Micaela parecia desnorteada. Ela estava perdida no tempo. Não sabia que dia que ela tinha saído de casa, há quanto tempo ela estava fora do lar, o que estava fazendo ali. Ela também se limitou a dizer que estava em uma casa com o pai. Não disse com quem, se alguém estaria dando cobertura para eles. Mas o que a polícia notou é que Micaela não estava bem, parecia um pouco perdida. Mesmos sinais que Corajosa dava quando, segundo ela, era abusada por Evanildo. Você acha que a Micaela corre risco continuando nas mãos dele? Com certeza. Que tipo de risco? Eu não diria risco de vida, mas psicologicamente ela tá bem afetada. E ela fica pior se continuar com ele. A polícia não sabe se Evanildo irá mudar novamente de casa. Ele foi orientado pelo delegado a voltar para São Paulo. Você tem medo de que, de repente, agora que ele foi levado para a delegacia, foi solto, ele vá para um outro lugar que você também não saiba mais? Tenho. Para entender o porquê Evanildo não ficou preso, fomos até a delegacia que investiga o caso. Nós chegamos aqui na DDM agora com a Alessandra porque ela quer perguntar o porquê não foi pedida a prisão em relação a Micaela. O que a gente sabe até agora é que o pedido de prisão que foi encaminhado para o fórum era em relação a Melissa. Então, de acordo com o promotor, não dava para aceitar aquele pedido porque não há provas materiais. Então, eles precisam pedir exames e o caso aconteceu há alguns anos já. Então, por isso que eles não aceitaram o pedido de prisão. Então, a Alessandra veio aqui pessoalmente para saber o porquê até agora não pediu em relação a Micaela. Porque ele levou a Micaela e, além disso, tem os vídeos, né? Dele beijando a sua filha. Você viu esses vídeos, né? Eu não vi. Você não chegou a ver? Ele publicou? Eu não cheguei a ver. Porque até porque eu não fico entrando nas redes sociais, sabe? Eu não sabia desse vídeo. Eu vi ontem, eu vi umas fotos no Instagram que eu fiquei enojada, eu fiquei com uma raiva. Mas viu que a foto já tinha beijo, já tinha gestos? Exatamente, exatamente. Eu fiquei com muita raiva. Eu falei, por que eu não vi isso antes? Por quê? Sabe, eu tô com muita raiva. E também tô com raiva de mim, porque eu devia ter visto essas coisas antes, mas eu confiei demais. Esse foi o meu grande erro, confiar demais. Pois agora, então, a Alessandra viu, teve acesso a esses vídeos e o questionamento é: por que não foi feito um pedido de prisão em relação a isso? Porque só os vídeos ali, de acordo com ela, já mostram que a filha dela está correndo risco ao lado dele. Então, viemos aqui questionar, a gente vai na DDM agora. A gente sabe que a delegada do caso é a doutora Juliana, então nós queremos perguntar para ela pessoalmente por quê. Vamos lá, Alessandra? A gente vai perguntar pessoalmente por que não foi pedido, porque deu tanto trabalho para encontrar o Evanildo. Então, as pessoas que assistiram o Cidade Alerta reconheceram ele numa cidade, uma zona rural ali da Bahia. E aí, quando ele é levado para a delegacia, ele entra e sai logo depois, porque não há um pedido de prisão contra ele, nada que fizesse com que o Evanildo ficasse na delegacia ou que até mesmo a Micaela pudesse voltar para os braços da mãe. Vamos lá perguntar, né, Alessandra? Vamos sim. É tudo ou nada agora? Tudo ou nada. Então, vamos lá, vamos perguntar. A gente está saindo agora da delegacia, então a gente informou a Alessandra. Por quê? A delegada Alessandra informou que vai analisar os vídeos, que vocês não trouxeram material, que nenhuma foto, nenhum vídeo que foi exibido no Cidade Alerta, que inclusive está no Instagram dele, nas redes sociais, vocês não trouxeram. Isso procede? Não levei, até porque não foi pedido, até porque eu não tinha conhecimento desses vídeos, dessas fotos, porque tá tudo no Instagram, eu não entro em rede social. E ela falou que por isso não analisou um pedido de prisão em relação a Micaela, porque ela não tinha conhecimento desse material. Mas a gente está mostrando desde o início do jornal, né? Você é prova disso. Exatamente, vocês estão mostrando.
tá aí para quem quiser ver. Então, a gente não tem que levar, eles que têm que procurar também, assim como vocês procuraram, como vocês entraram nas redes sociais e descobriram. Você acha que houve uma falha aí? Sim. A delegada pediu a prisão de Evanildo baseado no depoimento de Corajosa. Nada envolvendo Micaela foi citado no pedido, nem mesmo os vídeos postados nas redes sociais onde aparece Evanildo beijando Micaela, os cortes no braço da vítima e muito menos o boletim de ocorrência, feito pelo Conselho Tutelar em 2016. Por isso, a juíza negou o pedido de prisão, por falta de provas. Repare que o pedido de prisão foi negado no dia 23 de agosto. Vale destacar que a juíza alegou que o crime foi cometido há muitos anos e não se sabe bem precisar quando. E, além disso, a vítima não tem contato com o acusado. Ou seja, como as provas não chegaram até a juíza, neste documento ela está se referindo a Corajosa, que já havia saído de casa por conta dos abusos. Nada no documento se remete a Micaela. Mas para a família, a prisão precisa focar nos abusos, em todos os materiais que foram encontrados nas redes sociais de Evanildo. Eu conversei pessoalmente com a doutora Juliana. Ela disse que pediu a prisão temporária do Evanildo em relação a Melissa, porque considerava o caso mais grave que o da Micaela. Nós questionamos o porquê. Até porque, de acordo com a família, nossa equipe mesmo encontrou nas redes sociais vários vídeos do Evanildo beijando a filha mais nova. Vídeos que, para a família, comprovam que ela era, sim, abusada por ele. A doutora Juliana alegou que a polícia não teve conhecimento desses vídeos. Nós estamos, desde a semana passada, acompanhando o caso, exibindo os vídeos que foram encontrados nas redes sociais do Evanildo. Mas a delegada disse que até agora não teve acesso a esse material. Por isso, ela não teve como pedir uma prisão temporária contra ele em relação a Micaela. A doutora disse que a partir de agora irá analisar esses vídeos, pediu que a nossa equipe até enviasse esse material para ela, porque a família até então, de acordo com a delegada, não apresentou esse material. E depois que ela analisar todo o material apreendido, todos os vídeos, fotos que comprovam que o Evanildo abusa da filha, aí sim ela irá ouvir os parentes, inclusive os filhos dele. Um dos filhos já foi ouvido, o outro será ouvido também, para saber se pede ou não a prisão dele em relação ao abuso da Micaela, já que, de acordo com ela, não há rapto, não há sequestro, porque ele também é pai da menina. Mas ela diz que a família não apresentou material e, por isso, até agora, a polícia não tinha conhecimento desses vídeos apreendidos. Ainda de acordo com a delegada, o caso envolvendo Micaela está em outra delegacia da cidade. Por isso, os vídeos não chegaram até ela. Quem você quer cobrar? A justiça. Porque tem que ser através da justiça, que nem o delegado falou, eu não posso passar por cima das leis. Então, é a justiça que está falhando. A justiça, nesse momento, não está do meu lado. Não está. Evanildo fazia de tudo em casa. Para a Alessandra, era uma forma de minimizar o que fazia com as filhas. Agora, eu acredito que sim. Apesar que ele sempre me ajudou, sempre, desde o princípio, sempre. A Alessandra diz ter medo. E por que você não mostra o rosto? Eu não mostro o rosto primeiro, porque os meus filhos acham melhor não. Eles não querem, então eu vou fazer isso por eles, eu não vou mostrar o meu rosto. E outra, porque eu tenho medo. Eu estou com medo das pessoas. As pessoas, elas nem me conhecem, estão me julgando, sem saber quem eu sou, sem me ver. Imagine se elas me veem, o que elas são capazes de fazer? Corajosa já saiu da cidade. Está morando na capital paulista com parentes. Mesmo tentando seguir a vida, ela não para de pensar na irmã. A Alessandra não tem ideia de quando e se voltará a ver a filha. Evanildo tem tempo de armar mais uma viagem e, quem sabe, sair da cidade que está na Bahia. A única coisa que a Alessandra quer agora é a filha de volta. Eu não quero a Micaela com ele. Eu não quero. Quero ela longe dele, muito longe dele. Até porque ela vai ficar longe dele agora. Ela vai ficar. Ela vai ficar longe dele. Com toda certeza ela vai ficar. Porque ele vai pagar o que ele fez. Ele tem que pagar.
Eu agradeço muito a Ana, a tia da Corajosa. Amanhã a gente vai estar de volta. Eu acho que depois do programa de hoje, a gente, sem dúvida nenhuma, vai ter novidades amanhã, porque não é possível que essa situação vai ficar assim. Uma vergonha para a polícia ter perdido o homem do radar. Obrigado, Ana.